engraçado que originalmente, quando eu preguei essa mensagem, o tema era dois inimigos. Aí eu descobri um inimigo meio enrustido no texto. Aí eu coloquei três inimigos. E essa mensagem é baseada em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 5 a 11. Não está indo aqui. Liguei aqui. Avança aí uma. Às vezes precisa dar uma avançada. Pode avançar no. Dá uma testada aí. Tá. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O primeiro inimigo que a gente vê nesse texto, e que é muito claro, e que tem se falado muito, é o diabo. O diabo, diz o texto 1 Pedro, versículo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando para devorar. Então, uma coisa muito clara, muito forte, é que o diabo, ele é como um leão, e ele está rugindo, procurando alguém para devorar. Se nós pararmos aqui, aí a coisa é aterradora, né? Esse leão feroz querendo nos devorar. O que eu quero hoje que vocês aprendam é que quando você lê a Bíblia, procura ler a Bíblia olhando o contexto dela todinho. Por quê? Porque uma das maiores distorções que nós temos é quando você faz uma super ênfase a um versículo, e aquilo é tão forte que você, quando vai ler o texto inteiro, a única coisa que você vê lá é aquele texto que o cara enfatiza nas mensagens, se prega e fala toda hora. Então, quando lê esse texto, o que todo mundo enxerga e vê o quê? O diabo como um leão, né, procurando alguém para devorar. Então, houve uma ênfase distorcida no diabo,
mover da batalha espiritual, conquista de cidades, treinamento de batalha espiritual, trouxe algumas distorções na visão da batalha espiritual. Eu fui numa conferência de igrejas em célula, lá no ginásio do Ibirapuera, tinha 10.000 pessoas ali, e eu nunca vi algo assim. Foi uma mulher lá na frente, e ela ficou 15, 20 minutos, assim, a conferência estava começando, essa mulher entrou sozinha, e começou a fazer batalha espiritual, começou a orar. Eu te repreendo, nós pisamos na tua cabeça, nós ordenamos tal, e pá, e pá, e pá, até chamou o diabo de safado. Ficou 15, 20 minutos, eu nunca vi isso em lugar nenhum no mundo, na minha vida como cristão. O foco ali começou, a conferência, em quem? Falando no diabo, repreendendo o diabo, amarrando o diabo, quebrando as influências do diabo. Não é que é errado orar, repreendendo, quebrando, né? Expulsando. Então, o diabo, ele existe, ele é real, e ele quer realmente nos devorar. O problema não é isso, o problema é você começar a ter uma visão distorcida. O diabo existe e é real, mas você tem que lembrar que Deus também existe. Porque você fala só do diabo, 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 você fica assim, mas você tem que olhar para Deus. Então, se você olhar só para o diabo, meu amigo, você vai ficar desesperado. Verdade ou não? Então, você tem que crer no diabo, mas acima de tudo nós cremos em quem? E a luta entre o Criador, né, que é infinitamente maior que a criatura. O diabo é criatura. Então, às vezes, essa visão distorcida é como se Deus e o diabo, né, tem até uma figura ali de Jesus com o diabo ali fazendo braço de força. Você já viu essa figura? Então parece que está uma luta entre Jesus e o diabo, e um pouquinho mais o diabo ganha, o bem perde, o mal ganha. Parece que está ali meio pau a pau, meio que disputado a coisa. Mas, irmão, não é isso. Deus é infinitamente maior que o diabo. Deus é infinitamente mais poderoso que o diabo. Deus é como um grande elefante, e o diabo diante de Deus é uma formiguinha. Imagina a formiguinha picando aquele, mas não consegue nem furar a casca da pele do elefante. Essa é a visão que nós temos que ter. Estão entendendo o que é distorção? Então, vamos ler esse texto, e aí que eu quero mostrar. Vocês precisam entender o contexto, e o contexto histórico. A carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, foi escrita em Roma no ano 60, em torno do ano 63 depois de Cristo. Foi escrita aos que se dispersaram, saíram lá, os judeus, gentios, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, aquela região da Turquia. Eram 5 partes do Império Romano, todas localizadas na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então
Pedro escreveu essa carta aí. Qual que era o tema da carta? Ela foi escrita para animar os fiéis a estarem firmes durante os sofrimentos e levá-los à santidade. Trata-se de uma das mais comoventes cartas do período da perseguição. Então, quando Pedro escreveu essa carta, os cristãos estavam passando por perseguição. Muitos cristãos estavam sendo presos, torturados, mortos. E a palavra sofrimento aparece várias vezes na carta. Aliás, é a palavra que mais se repete na carta de Pedro, é sofrimento. Então, preparando os cristãos para enfrentar as perseguições que estavam acontecendo e iriam acontecer. No ano 64, praticamente um ano depois, Nero, ele pôs fogo em Roma. E dizem que tinha 14 bairros lá em Roma, e um bairro só não pegou fogo. Adivinha qual que era o bairro? Aonde estavam os cristãos. E aí Nero pôs a culpa do incêndio. Quem botou fogo aí foram os cristãos. Pôs a culpa nos cristãos. Gente, aquilo se transformou numa carnificina. Os caras mataram tantos cristãos e eles crucificaram. Dizem que crucificaram uma quantidade tão grande de cristãos que faltou madeira para fazer cruz. Foram crucificados muita gente. E eles às vezes colocaram postes na estrada, pintavam os cristãos com piche e tacavam fogo para iluminar a estrada à noite. Queimaram vivos os cristãos. A carta foi escrita numa época em que os cristãos estavam sofrendo uma grande perseguição. A carta busca confortar e estimular os cristãos na sua caminhada, porque o preço era muito alto. Era uma carta de conforto. Fala de sofrimento e não diz que esse sofrimento, essa perseguição ia parar. Olha só, quando diz, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Gente, isso não é figurativo não, isso estava acontecendo, era real. Os cristãos estavam sendo jogados nas arenas, estavam sendo comidos vivos. Tem uma história que se diz que havia várias arenas em Roma, no Império Romano. E num dessas arenas, eles jogaram os cristãos. E eles normalmente deixavam os leões 2, 3 dias sem comer. E quando você soltava os leões vinham famintos, destruindo todo, matando todo mundo com uma ferocidade incrível. E numa dessas arenas, eles jogaram uma quantidade grande de cristãos. E soltaram os leões, todo mundo gritando, sabe, aquela gritaria e tal. E de repente, quando acabou a carnificina, se fez um silêncio mortal naquele estádio. Sabe por quê? Eles nunca tinham visto pessoas morrer como aqueles cristãos. Eles se uniram no centro da arena, começaram a adorar e a orar ao Senhor enquanto eles eram devorados. Então, quando se diz
o diabo está como um leão, procurando alguém para devorar. Isso era verdadeiro. E cada um daqueles cristãos que estavam lendo essa carta, eles sabiam que eles corriam risco de ser lançado naquela arena e ser devorado pelos leões. Então, isso é interessante. Pedro diz: resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha o consolo dele. Olha, irmãos, vocês têm uma certeza, que está todo mundo, todos os nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sofrendo. Ele não está dizendo que a perseguição irá parar, ele não está prometendo que o sofrimento vai acabar, mas ele está dizendo que vocês tenham uma certeza, que vocês vão sofrer, que vocês vão ser perseguidos, e que alguns de vocês vão morrer. Tenho essa certeza. Que palavra! Tenho certo que isso que está acontecendo aí, está acontecendo com todo mundo, e vai acontecer com vocês. Quem aqui gostaria de ser cristão, hein, nessas circunstâncias? Como é que nós vamos resistir ao diabo? Então muita gente não fala disso, mas aqui diz como? Resistir-lhes como? Firmes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como é que você tem que resistir às pressões, às perseguições, às lutas, às injustiças? Eu vou dizer uma coisa, irmão: se você veio à igreja para ser cristão, achando que você não vai ter luta, sofrimento, você está buscando aqui, vir à igreja, ser firme, porque você não quer sofrer, você está iludido. O sofrimento faz parte da vida do ser humano. Eu não conheço ninguém que não sofra. Pode ser rico, milionário, bilionário, pode ser pobre. Todos sofrem. Tenho certeza que vocês passaram por lutas essa semana. E essa semana que vai começar não será diferente. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele deu uma palavra: tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer. Então, a palavra de Deus não promete uma vida sem sofrimento, sem dor, sem injustiça. O mundo é injusto. Não vai achando não que você vai conseguir colocar justiça nesse mundo, porque você entra na história do mundo, você vai ver momentos e momentos e momentos de injustiça. Você quer viver sem dor? Você vai morar em Marte, em Vênus, em outro planeta, porque aqui nessa terra você vai passar por sofrimento. Não existe uma vida sem sofrimento. Não se iluda. Se alguém te prometeu uma vida sem sofrimento, mentiram para você. E aqui Pedro está dizendo: tenha certeza que vocês vão sofrer, que vocês vão passar por perseguição, por lutas, e alguns até vão morrer.
Mas como que você vai resistir ao diabo? Alguém já te falou que você precisa resistir ao diabo? Não é eu te repreendo, eu não sei o que tal. Não, é fé. É fé. Você vai resistir, fé. E aí que é importante. Fé no quê? Fé no quê? No que você tem que ter fé? E o texto vai dizer no que você tem que ter fé. O 9 fala, resistir-lhe firmes na fé. O 10 fala, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, a fé vai fazer com que o sofrimento seja breve. Por quê? Por causa da graça. E Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o próprio texto diz que você tem que resistir pela fé. Em que? No Deus de toda graça. Você tem que ter fé que Deus é um Deus de graça. Sabe, tinha um diretor lá na Universidade da Família que ficou com câncer. E ele estava nos últimos dias de vida. E eu e minha esposa fomos visitá-lo. Pompeia, Marília, onde tem o hospital, é uns 30 quilômetros. E quando nós chegamos no hospital, minha mulher falou para ele, disse assim, o rapaz, que ele recebeu a gente, brincando, alegre, nem parecia que ele estava com câncer. E ela falou assim, fulano, quando eu vim aqui, estava vindo na estrada, eu estava desesperada, pensando, nossa, ele deve estar desanimado, triste, deve estar acabado. E eu estava assim, e agora eu estou vendo você contente, alegre. Eu entendi uma coisa, Deus te deu graça para enfrentar essa enfermidade. 2 semanas depois ele morreu. E a minha mulher, ela tinha muito medo de sofrer, de ter câncer, por exemplo. Dali um tempo, o médico falou, você está com câncer. Passamos 6 meses de luta. Toda semana indo no médico, isso, aquilo, exames, tal. Pá. Como falei, ela não perdeu uma noite de sono. Sabe o que aconteceu? Deus, de toda a graça, deu graça. Vocês estão entendendo? Deus não vai te dar graça enquanto você não passar pela situação. Mas quando você estiver passando pela situação, o Deus de toda a graça te dará graça para você enfrentar seja o que for. Você tem que crer no Deus de toda a graça. Ele mesmo, Ele vai te aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Ele vai trabalhar no seu caráter, vai se tornar você parecido com Jesus. Ele vai firmar, Ele vai fazer de nós pessoas estáveis, constantes. Nós somos muito instáveis, inconstantes. Então no meio das tribulações, Ele vai derramar graça e vai te aperfeiçoar. Ele vai te firmar, fazer uma pessoa mais firme, constante. Ele vai te fortalecer, fortificar para enfrentar seja o que for. Ele vai te fundamentar, Ele vai colocar alicerces tão firmes que a sua vida será inabalável. Mas não é você, é Ele. Ele vai te dar graça para enfrentar.
E no meio desse tsunami, meio dessa tempestade, Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te firmando, Ele vai te fortalecendo e vai fundamentando você, criando uma rocha firme debaixo dos seus pés, para que você não seja abalado. Tremendo esse texto, não é? E aí ele termina dizendo em 1 Pedro 5,11: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então a gente lê esse texto, parece um efeito poético, né? Mas sabe o que significa isso? Que Deus tem o domínio, Deus tem o controle de todas as coisas, pelos séculos dos séculos, amém. Ele tem o controle sobre todas as coisas, pelos séculos dos séculos, amém. Nosso Deus, Ele é soberano, nada foge ao seu controle, nenhuma folha cai sem que Ele permita. Ele sabe todos os cabelos que você tem, todos os cabelos que caíram hoje, Ele sabe de todas as coisas, Ele é soberano e Ele cuida da sua vida. Então Ele tem o domínio, o controle de todas as coisas eternamente, amém. Irmãos, alguma vez na sua vida, você já deve ter lido esse texto várias vezes, alguma vez na sua vida você viu um Deus de toda graça nesse texto? Não viu? Ouviu? Não viu, sabe por quê? O diabo é o vosso adversário, o diabo é o vosso adversário. Um versículo que todo mundo fala, o diabo, mas ninguém fala no Deus de toda graça. 4 versículos, o Deus de toda graça, que Ele vai te aperfeiçoar, afirmar e tal, a Ele seja domínio. Se fala mais de Deus do que o diabo, o texto, mas a gente só vê o diabo, não vê Deus. Vocês estão vendo a distorção? Vocês estão vendo o que estão fazendo com vocês? Estão fazendo vocês crerem mais no diabo do que em Deus. Tem pessoa que só fala no diabo, porque o diabo. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala, a ideia é 1/3 de demônios que caíram e 2/3 de anjos. Sabe o que significa isso? Tem mais anjos do que demônios. E por que essas pessoas que têm visão só enxergam demônio? Cadê os anjos? Você vê pessoas vendo anjos? Não, elas enxergam demônios, mas anjo não vem. O que é isso? Visão distorcida. O diabo existe, ele é real, ele estava devorando os cristãos ali? Estava. Mas o Deus de toda graça, vocês estão vendo a visão distorcida que colocaram na gente? O que eu estou ensinando para vocês aqui? Leia o texto completo, não fica preso a um versículo, começa a ter ideia, o que está dizendo antes, então isso tem me ajudado muito, porque eu sempre, quando eu vou ler um texto, eu procuro entender o contexto. Vocês estão entendendo? Cuidado, se você só fica preso a alguns textos, você perde a beleza da mensagem, por causa de não enxergar o contexto. Ok? Vocês entenderam a questão da visão distorcida? De vocês podem falar do diabo, mas você não pode só falar do diabo.
Você tem que falar de Deus. Toda vez que você falar do diabo, você fala uma vez, você vai falar o quê? É 4 versículos. 4 vezes mais você vai falar de Deus. Por quê? Senão o cara vai acreditar mais no diabo do que Deus. A batalha espiritual, visão distorcida, é que parece que o diabo cresceu e Deus ficou pequenininho. Então, não sei se alguém já participou de treinamento de batalha espiritual. Quem que participou? Os caras ficam 8, 10 horas só falando do diabo. O que acontece? A pessoa, quando sai de lá, o que acontece? Você só vê o diabo. Começaram negócio de roupa, comida, que o diabo está ali. A minha mulher foi para um treinamento desses de batalha espiritual. Quando ela voltou, nós dois estávamos na cama assim, deitadão, e ela começou a falar. Aí ela disse assim: olha, a tua irmã, né, separou do marido e ela está passando necessidade financeira, que o marido endividou, deixou ela endividada e saiu de casa. O teu irmão mais velho perdeu o emprego, está passando necessidade. O teu outro irmão, que eu sou o caçula, também perdeu o emprego. O que ela quis dizer? Marçal, você é o próximo. Há uma maldição na tua família. Quando ela falou isso, eu não aceito isso. Eu sentei na cama e falei: eu não aceito isso, eu rejeito isso, porque Deus sempre me abençoou nessa área. Eu não perdi emprego, não faltou dinheiro, Deus me abençoou sempre nessa área. Se eu começasse a acreditar na minha esposa, eu estava lascado. Vocês não acham, não? Cuidado, irmão. Você tem que falar do diabo, ele existe. Mas nunca fala só do diabo. Porque senão é ele que vai ganhando força. Ele existe, ele é real. Mas Deus não esquece disso. É infinitamente superior. E Ele é o Deus de toda a graça. Ele vai dar graça. Então, a palavra de Deus não te promete uma vida sem luta, sem sofrimento. Você vai enfrentar talvez grandes lutas. Mas eu tenho medo de sofrer. Gente, não tenha medo de sofrer. Por quê? Porque Deus vai te dar graça para você enfrentar. Então eu aprendi isso, né? Mas não foi nesse texto aqui, mas a minha vida eu fui aprendendo. Que eu vinha a certos momentos, eu sentia medo, aí falava: não, Deus vai me dar graça. Se acontecer, não importa o que acontecer. Se eu perder uma perna, se perder uma mão, se acontecer isso, se eu ficar doente, Deus de toda a graça vai me dar graça. Vocês estão entendendo? Porque o diabo só quer colocar medo. Bom, vamos ver agora. Então, vamos lá, só resumindo. Resistir ao diabo firmes na fé. Fé no quê? Fé no Deus de toda graça. Então, grava essa frase: o Deus de toda graça nos dará graça. Lembra disso, quando você estiver passando por uma luta, ou você acha que vou perder um emprego, vai acontecer, aconteça o que acontecer, pode vir, Deus me dará graça para eu enfrentar, seja o que for. Amém? Então vamos, o segundo inimigo. O segundo inimigo é soberba. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.
Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, sabe o que é interessante? Ele é o Deus de toda graça. Mas tem um problema que o texto fala. Qual que é o problema? Ele não dará a graça para os soberbos. A graça dele só virá a quem? Aos humildes. Rapaz, agora pegou no nosso pé, hein? Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele vai dar a sua graça. O que significa? Você quer experimentar a graça de Deus? Você tem que ser humilde. Por quê? Aos soberbos Ele resiste. Então, o Deus de toda graça resiste ao soberbo. E Ele concede a sua graça a quem? Ao humilde. Esse é o nosso segundo inimigo. Como lidar com a soberba? O texto diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, há uma ordem de se humilhar, e sob a poderosa mão de Deus. E olha, essa poderosa mão de Deus é poderosa, e vai fazer coisas que você nunca imaginou, mas Ele vai fazer através do quê? Da humildade. Então, o texto está dizendo como lidar com a soberba. Como? Humilhai-vos. Você deve intencionalmente se humilhar. Então, como é que você vai desenvolver a humildade? Se humilhando intencionalmente. Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu chefe, não é o seu líder, não é o legendário lá que vai pegar o sendeiriço e vai humilhar. Não é. É você que tem que se humilhar intencionalmente. O que significa se humilhar intencionalmente? Você errou, você vai dizer: eu errei. Você pecou, você vai dizer: eu pequei. A coisa ficou ruim, você é o culpado, você vai dizer: eu sou o culpado. Na reunião do meu ministério, muitas vezes tinha dado um problema. Sabe o que eu fazia? Eu dizia assim: olha, isso aconteceu, eu quero dizer para vocês, eu sou o culpado. Eu assumia a culpa, eu assumia a minha responsabilidade como líder e dizia: eu falhei, foi culpa minha. Eu errei, eu pequei. Essa semana você vai ter oportunidade, hein, irmãos? Toda vez que você errar, você vai ter que dizer: eu errei, eu pequei. É intencional. Vocês estão entendendo que é se humilhar intencionalmente? Não é fácil, é difícil. O Deus de toda graça resiste ao soberbo, mas concede a sua graça ao humilde. A soberba nos cega. Quem é soberbo não consegue enxergar a sua soberba. As pessoas soberbas que eu conheço, elas estão frequentemente colocando a culpa nos outros, não enxergam os seus defeitos. Por quê? Porque a soberba cega. Você sabe quem é soberbo? Ele nunca assume a culpa, ele joga a culpa no outro, joga a responsabilidade em cima do outro, ele se justifica.
eu comecei a perceber que a justificação, ela tem muito a ver com o orgulho. Por quê? Porque você não quer assumir que você errou, você pega e justifica. Ah, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Olha, irmãos, eu vinha de Pompeia para São Paulo, para uma reunião na Vila Mariana, que é vamos dizer, quase no centro de São Paulo. Eu saía 4 horas da manhã de carro, Pompeia, e chegava 10 horas na reunião. Os caras lá em São Paulo, os que moravam em São Paulo, falavam: ai, eu atrasei, ai, foi o metrô, foi o trânsito. Mas como é que eu, a 600 quilômetros, consigo chegar no horário e os caras não chegam? Os caras moram 20, 30 quilômetros. Eu lembro que uma vez eu saí atrasado de casa, e eu já ia chegar atrasado. Aí eu peguei um trânsito. Aí eu falei assim: ah, agora eu vou falar que foi o trânsito. É verdade? Não. A gente mente, a maior parte das nossas justificativas são mentirosas. E nós, pode analisar, nós justificamos por causa do nosso orgulho. Nós não queremos dizer: olha, eu errei, eu saí atrasado, eu falhei. Então a gente justifica: ah, foi o metrô, ah, foi o trânsito. São Paulo, todo mundo. E eu vou te dizer uma coisa: eu raramente chego atrasado num compromisso. É muito difícil. Por quê? Porque eu me programo. Então, a gente não assume os nossos erros, não assume a nossa culpa. A gente fica jogando a culpa. Orgulho, 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 soberba. Diz assim: quem há que possa discernir? Quem que pode discernir as suas próprias faltas? Sabe qual a resposta disso? Ninguém. Ninguém consegue olhar para si e ver os seus defeitos. Por quê? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o quê? O teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha, por que ninguém reconhece a sua própria falta? Por causa do orgulho. Seu marido, a sua esposa, para falar: você é isso, o que acontece? Você nega, e fica bravo. Por quê? O orgulho. Os outros vêm, só você que não vem. Livra-me da soberba, e ficarei livre de uma pequena transgressão, não, de uma grande transgressão. A soberba te cega, o orgulho te cega. Sabe por que você não muda? Porque você é soberbo, e não vai mudar enquanto continuar soberbo, porque a soberba te cega, e você acha que você está certo, e que os outros estão errados, que ninguém te entende, que ninguém te compreende. Opa, é para eu parar? Já me cortaram. Ele apertou o botão errado. Bom, uma das coisas que eu tenho ensinado e mais falado nesses últimos dias é sobre humildade. Vamos lá. Olha só o que o texto diz: que ela não me domine e serei o quê? Irrepreensível. Por que você vai ser irrepreensível? Porque você vai se humilhando, e quando você se humilha, quem que vai falar alguma coisa de você, hein? Ah, você está errado. Não, é verdade,
eu estou errado. Não dá graça repreender um cara humilde. Você nem vai conseguir repreender ele, porque ele já está confessando antes de você ir lá chamar a atenção dele. Então, quando você intencionalmente se humilha, sabe o que você está fazendo? Você está esmagando o seu orgulho. Verdade ou não? Então, você só vai esmagar o seu orgulho quando você intencionalmente se humilha. Guarda essa frase. Humildade se desenvolve como? Se humilhando. Não tem ir numa escola, aprender, estudar, tal. Não resolve. Fui lá na frente, falei: irmãos, se lembra da mensagem que eu dei uma ilustração assim, assim. Então, irmãos, eu quero confessar